Entre Linhas e Laços, a arte da intencionalidade relacional, de Daiane Tavares. Ponto de partida, iniciando a trama. O ser humano é uma máquina extremamente engenhosa, curiosa e que vai muito além da atividade cerebral. Ele é também mente e alma. Essa compreensão ampla foi o que motivou a integração da neurociência, psicologia e espiritualidade, entendendo com isso que não é possível separar o ser humano desses três universos sem desconsiderar a profundidade e a riqueza de cada um. Reduzir o ser humano a apenas um desses aspectos é como tentar descrever um oceano olhando apenas para uma gota de água. Além disso, considero que existem ainda muitos outros elementos a serem integrados nesse enredo. Mas, focando nos campos acima, é possível destacar que nosso comportamento se forma em um piso em que se encontram os campos biológicos, psíquicos e espirituais. A neurociência, com todos os seus estudos, nos oferece um amplo depósito de informações. Contudo, ainda se trata de um extenso campo a ser desvendado, com milhares de possibilidades que encobrem os mecanismos biológicos que sustentam nossos pensamentos, emoções e ações. É como se estivéssemos explorando o funcionamento interno de um equipamento inovador, tentando entender cada engrenagem e como elas se encaixam perfeitamente. Ainda sobram peças cuja necessidade ainda não conseguimos elucidar, mas, ao tocá-las ou removê-las, causamos alterações imediatas em seu funcionamento. A psicologia, por sua vez, nos conduz a um mergulho nas profundezas da mente, explorando os processos internos que moldam nosso comportamento. Pense nisso como uma aventura em uma caverna misteriosa, cheia de labirintos que guardam os segredos da nossa psique. Por fim, a fé e a espiritualidade adicionam uma dimensão transcendental, como um céu estrelado que dá sentido e propósito à nossa existência, muitas vezes inexplicável pelas diversas ciências existentes. Esses três universos acabam por ensinar que, ao tratar dos comportamentos intencionais, não é necessário nos perder em explicações excessivamente técnicas sobre o cérebro. Ainda que busquemos algo novo, sempre nos surpreenderemos com a imensidão e sofisticação desse instrumento magnífico e as experiências incríveis que ele pode nos oferecer. Embora a neurociência tenha avançado rapidamente desde os anos 90, nos proporcionando um entendimento incontestavelmente mais aprofundado do cérebro, ele continua a ser um universo extenso e cheio de mistérios. Não existem palavras para dimensionar o quanto ainda há por desvendar. Esse vasto e enigmático território nos lembra que, apesar dos avanços, o cérebro humano ainda guarda segredos que podem levar gerações para serem completamente compreendidos. A partir disso, vamos adotar uma abordagem mais leve e divertida que nos guiará por esse caminho com clareza e um toque de humor, sem deixar de lado a seriedade e a relevância das outras dimensões do ser humano. Ao considerar o ser humano como um todo, percebemos que não somos apenas cérebro, nem apenas mente, ou apenas alma. As três vertentes, espiritualidade, psicologia e neurociência, oferecem visões distintas, mas complementarmente interligadas sobre o ser humano. A Bíblia nos diz que somos corpo, alma e espírito. A psicologia de Freud nos divide em id, ego e superego. Já a neurociência, ao investigar o funcionamento do cérebro, vê o homem como uma combinação de corpo, mente, pensamentos e emoções e cognição. Essas visões, embora diferentes em suas abordagens, concordam que o ser humano é composto por múltiplas instâncias, cada uma influenciando e interagindo com as outras. Essa convergência de ideias não é mera coincidência. Na Bíblia, a trindade corpo, alma e espírito reflete uma visão holística do ser humano, em que cada parte
representa uma estrutura que nos conecta com diferentes esferas, sendo, dessa forma, parte integrante de nossa existência e de nosso relacionamento, tanto com Deus quanto com os homens. Na psicologia freudiana, o id, ego e superego são forças internas que moldam nossos comportamentos e decisões, representando nossos impulsos, racionalidade e moralidade. A neurociência, ao descrever corpo, mente e cognição, enfatiza a importância de nossos processos biológicos, emocionais e cognitivos na formação de quem somos. Essas três visões compartilham um ponto em comum: profundidade inerente ao ser humano. Não somos apenas uma coisa ou outra. Somos um tecido rendado, delicado e intricado de elementos físicos, emocionais e espirituais. Cada vertente reconhece que nossas ações e comportamentos são resultados de uma interação dinâmica entre essas partes. Por exemplo, nossos comportamentos intencionais são formados não apenas por processos biológicos, mas também por nossas crenças, valores e experiências passadas. Entre linhas e laços, podemos ver como essas diferentes perspectivas se entrelaçam para formar uma compreensão mais completa do ser humano. A neurociência pode nos mostrar as vias neurais que são ativadas quando sentimos empatia, mas é a psicologia que nos ajuda a entender as motivações por trás dessa empatia, enquanto a espiritualidade nos oferece um propósito mais profundo para a prática da empatia em nossas vidas. Essa interação entre corpo, mente e espírito, ou id, ego e superego, ou ainda corpo, mente e cognição, nos lembra que somos seres abrangentes e extremamente versáteis, e cada área contribui para a nossa compreensão, destacando a importância de abordar o ser humano de uma maneira que respeite todas essas dimensões. Afinal, ao entender as linhas finas que nos conectam e os laços que nos unem, podemos navegar melhor pelos desafios da vida e cultivar relações mais saudáveis e gratificantes. A visão que reflete o propósito deste livro: explorar os mais diversos aspectos que promovem nossa intencionalidade relacional, com uma dinâmica que abraça a seriedade substancial da neurociência, a perspicácia da psicologia e a profundidade espiritual. Vamos juntos trilhar esse caminho com curiosidade e leveza, desvendando os mistérios da mente humana e fortalecendo os laços que nos conectam. A ciência, a espiritualidade e a psicologia, embora frequentemente vistas como disciplinas separadas, têm pontos em comum ao enxergar o ser humano. Em todos esses campos, reconhece-se a importância das experiências sensoriais, emocionais e espirituais na formação da identidade e do comportamento. O comportamento humano, então, não pode ser compreendido plenamente se olharmos apenas para um único fio. Devemos considerar o tecido inteiro, a biologia, a psicologia e a espiritualidade, que, juntos, formam os laços que nos conectam aos outros. Esse tecido é o que nos permite viver entre linhas e laços, e cada interação é uma oportunidade de fortalecer e enriquecer nossas conexões. A intencionalidade relacional, nesse contexto, trata de como escolhemos tecer esses fios, formando perfeitos e resistentes laços. Reconhecendo que cada pessoa é um tecido único de experiências e percepções, podemos ser mais cuidadosos e conscientes em nossas interações. É um convite para olharmos além da superfície e valorizarmos a complexidade de cada indivíduo, promovendo relações baseadas em compreensão, respeito e empatia. Portanto, Entre Linhas e Laços não é apenas um título, mas um conceito profundo que nos lembra que nossas vidas e relacionamentos são tecidos delicados e preciosos. E assim como um artesão cuida de cada linha em sua obra, devemos cuidar de cada interação, reconhecendo que elas formam os laços que nos mantêm conectados e nos ajudam a crescer juntos.
Ao longo dos anos, encontrei muitas pessoas agindo de forma rasa e superficial, enquanto esperavam respostas profundas e relacionamentos intensos. Ao decidir escrever sobre a intencionalidade relacional, quis criar um universo em que as pessoas pudessem se conectar de forma verdadeira e espontânea, sem medo da crítica ou de serem mal interpretadas. Um espaço em que a transparência fosse a norma e não houvesse necessidade de agradar os outros com falsidades. Buscar ser intencional não apenas nos dá o direito de sermos quem realmente somos, mas também nos permite ser aceito por isso e nos encoraja a responder ao outro da mesma maneira. Estabelecer relações genuínas no mundo de hoje pode parecer ingênuo para alguns ou simples demais para outros, especialmente para aqueles que se consideram ademais extrovertidos. No entanto, a realidade é mais complexa. Muitas vezes, a sociedade contemporânea valoriza a superficialidade e a rapidez nas interações, dificultando o cultivo de conexões profundas e autênticas. Ser sociável não necessariamente se traduz em criar laços marcantes, ponto em que vamos nos aprofundar. A intencionalidade nos relacionamentos exige mais do que simplesmente estar presente ou ser amigável. Envolve um esforço consciente para compreender, apoiar e valorizar o outro. Isso requer vulnerabilidade, empatia e a disposição de investir tempo e energia. A dificuldade em criar esses vínculos autênticos pode surgir da falta de prática em se aprofundar nas emoções e necessidades do outro, algo que é aprendido, não natural. Muitas vezes, as pessoas escondem suas verdadeiras emoções e pensamentos, acreditando que isso as protegerá, mas isso cria barreiras que impedem a formação de conexões reais. Estudando comportamento há mais de 10 anos, suspeito que, ao escrever este parágrafo, surgirão pensamentos como: então agora, para ser intencional, tenho que expor minha vida ou quem sou para todos? Esse questionamento reflete uma preocupação comum sobre o equilíbrio entre autenticidade e privacidade. Ser autêntico não significa expor todos os detalhes da vida pessoal indiscriminadamente. Trata-se de ser honesto e genuíno nas interações, compartilhando sentimentos e pensamentos de maneira apropriada e com pessoas confiáveis. A verdadeira intencionalidade relacional envolve discernimento e escolha. É possível ser aberto e transparente sem se sentir vulnerável ou exposto demais. O objetivo é criar um espaço seguro em que tanto você quanto o outro se sintam valorizados e compreendidos. Isso não significa compartilhar todos os aspectos da sua vida com todos, mas estabelecer uma base de confiança em que as emoções e necessidades possam ser expressas de maneira sincera e respeitosa. A profundidade de um relacionamento se desenvolve com o tempo e a prática. Inicialmente, pode ser desconfortável abrir-se, mas, à medida que se constrói confiança mútua, torna-se mais natural e gratificante. Aqui, imagino que outro pensamento possa ser desencadeado, mas eu já tentei isso em outras oportunidades e só me dei mal. Essa resistência em abrir-se novamente após experiências negativas é compreensível. Muitas pessoas, após se ferirem em relacionamentos anteriores, desenvolvem uma espécie de armadura emocional para se proteger de futuras decepções. No entanto, é importante reconhecer que cada relacionamento é único e que o crescimento e a profundidade de uma conexão dependem da disposição de ambos os lados para investir tempo e esforço. Enfrentar algumas realidades com ações práticas podem fazer toda a diferença. Entre elas, reconhecer o medo. É natural sentir medo de se machucar novamente. A dor das experiências passadas pode criar barreiras emocionais difíceis de superar. Admitir esse medo é o primeiro passo para enfrentá-lo. Conversar sobre essas preocupações
com uma pessoa confiável pode ajudar a construir um entendimento e uma abordagem mais cuidadosa e empática. Construir confiança. A confiança não é construída da noite para o dia. Requer consistência, honestidade e um esforço contínuo para mostrar que você está comprometido com o relacionamento. Pequenos atos de cuidado, palavras de incentivo e a manutenção de promessas feitas são fundamentais para estabelecer uma base sólida de confiança. Praticar a vulnerabilidade. Abrir-se emocionalmente pode parecer uma tarefa assustadora, especialmente se houver um histórico de traições ou desilusões. No entanto, a vulnerabilidade é essencial para criar um vínculo profundo. Começar com pequenos compartilhamentos de pensamentos e sentimentos pode ajudar a gradualmente aumentar o nível de intimidade emocional. Aprender com o passado. Em vez de ver as experiências passadas apenas como fracassos, tente vê-las como oportunidades de aprendizado. O que essas experiências lhe ensinaram sobre suas necessidades, limites e o que você valoriza em um relacionamento. Usar essas lições para guiar suas ações e decisões futuras pode aumentar suas chances de sucesso. Aceitar a imperfeição. Nenhum relacionamento é perfeito e todos enfrentam desafios. Dividir espaço em comum nos torna suscetível a conflitos. Aceitar que haverá altos e baixos e que ambos os lados são seres humanos falíveis pode ajudar a aliviar a pressão de esperar a perfeição. O importante é como lidar com os obstáculos e como trabalhar para superá-los. Focar no presente. Cada relacionamento merece uma chance de ser julgado por seus próprios méritos. Evitar comparar o relacionamento atual com relacionamentos passados e focar no que está acontecendo no presente pode ajudar a criar uma conexão mais genuína e autêntica. No final das contas, o desenvolvimento da profundidade em um relacionamento requer coragem para enfrentar os medos, paciência para construir confiança e a disposição para ser vulnerável. Embora o risco de se machucar esteja sempre presente, as recompensas de um relacionamento profundo e significativo geralmente superam os desafios. A prática contínua e a vontade de se esforçar mutuamente são os pilares que sustentam um vínculo duradouro e gratificante. A chave é encontrar um equilíbrio entre ser vulnerável e manter uma sensação de segurança pessoal, permitindo que as conexões se aprofundem de maneira saudável e sustentada. Em suma, ser autêntico em suas relações não implica em perder a privacidade, mas sim em cultivar uma comunicação honesta e respeitosa que fortaleça os vínculos e promova um entendimento mútuo mais profundo. Para superar essas barreiras, é essencial adotar uma abordagem intencional nas interações, buscando sempre a autenticidade e a compreensão mútua. Isso implica estar disposto a ouvir ativamente, expressar sentimentos de maneira honesta e aceitar o outro como ele é, sem tentar moldá-lo a expectativas irreais. Em um mundo em que a superficialidade é a norma, escolher a profundidade e a autenticidade pode ser um ato de coragem e resistência, mas é também o caminho para relações verdadeiramente expressivas e duradouras. Ao compreender a intencionalidade relacional, é possível entender que ela é mais do que um conceito, é uma prática de vida que transforma nossas interações cotidianas. Quando escolhemos agir com intencionalidade, estamos optando por viver de acordo com nossos valores mais profundos. Estamos escolhendo uma vida de autenticidade, em que cada gesto e palavra carregam um propósito e significado. Eu procuro me concentrar em um mundo em que cada conversa é uma oportunidade para criar conexões valiosas. Cada interação é uma chance de mostrar empatia, compreensão e respeito. Ser intencional significa estar presente, prestar atenção genuína ao outro e agir de forma que fortaleça os vínculos entre nós.
Trata-se de criar um ambiente de confiança e segurança, em que todos se sintam valorizados e compreendidos. A intencionalidade relacional nos desafia a sair da nossa zona de conforto e abraçar a incerteza que vem com a verdadeira conexão humana. Mas é precisamente nessa vulnerabilidade que encontramos a força para construir relacionamentos mais consistentes e satisfatórios. Quando aceitamos e praticamos a intencionalidade relacional, começamos a ver mudanças, não apenas em nossas relações, mas também em nós mesmos. Desenvolvemos uma maior autoconsciência e empatia. Aprendemos a valorizar a autenticidade e a rejeitar a superficialidade. Em última análise, a intencionalidade relacional nos guia para uma vida mais rica, cheia de relacionamentos verdadeiros que nos sustentam e nos inspiram. Ao nos comprometermos com a intencionalidade, estamos criando um mundo em que a profundidade e a conexão autêntica se tornam a norma. Estamos plantando as sementes para uma comunidade em que cada pessoa é valorizada pelo que é, e os relacionamentos são construídos sobre uma base sólida de confiança e respeito mútuo. É um convite para todos nós sermos a mudança que desejamos ver em nossas interações diárias e a viver de uma maneira que realmente reflita nosso desejo de conexão e compreensão genuínas. Neste livro, exploraremos como a intencionalidade se manifesta em diferentes aspectos da nossa vida, desde o ambiente familiar até o profissional, passando pelos círculos sociais e comunitários. Vamos desvendar os circuitos dessa prática, mostrando como ser intencional nos relacionamentos pode fortalecer laços, resolver conflitos e promover um ambiente de respeito e compreensão mútua. A intencionalidade, em sua essência, revela a capacidade de agir com propósito e direção, fazendo escolhas conscientes que harmonizam e moldam nossas interações e relações. Embora não trate diretamente da religião, este livro usará personagens históricos da Bíblia para compreender e interpretar alguns pontos sobre nossas relações humanas. Essas histórias milenares oferecem lições fundamentais sobre compromisso, sacrifício, perdão e amor que são essenciais para qualquer relacionamento saudável e intencional. Ao longo das páginas, você encontrará uma fusão rica e envolvente de experiências pessoais e pesquisas científicas. Compartilharei histórias reais que ilustram os desafios e vitórias da intencionalidade relacional, mostrando como essas práticas podem ser aplicadas na vida cotidiana. À medida que nos aprofundamos nos estudos e teorias que sustentam essa abordagem, também proporcionaremos uma base sólida para entender o porquê e o como da intencionalidade nas relações. Uma das bases científicas utilizada será o campo de estudo da neurociência, fundamentada em minha vivência pessoal e por se tratar de uma ciência que estuda tanto as reações do corpo quanto os elementos da mente, contribuindo significativamente para o entendimento de como nossos comportamentos são desencadeados. Estímulos, cultura, formação histórica e social e até mesmo nosso inconsciente desempenham papéis categóricos na maneira como respondemos às situações e interagimos com os outros. Entender esses mecanismos é imprescindível para aprimorar nossa capacidade de agir com propósito. A partir disso, examinaremos como nossos estados mentais e emocionais influenciam sentimentos como indiferença, insegurança, medo e até mesmo o ato de mentir, comportamentos que muitas vezes comprometem nossa capacidade de agir com intencionalidade. Seguiremos assim para uma jornada de autodescoberta e transformação. Combinando ciência, prática e fé, proporcionaremos ferramentas para que você possa construir relacionamentos mais saudáveis e intencionais. Prepare-se para explorar novas perspectivas, desafiar suas suposições e, acima de tudo,
aprender a viver de maneira mais consciente e conectada. Juntos, vamos desvendar os segredos da intencionalidade relacional e transformar nossas vidas e comunidades. Já posso listar aqui uma série de benefícios e possibilidades: a melhoria dos relacionamentos, a comunicação eficaz, o fortalecimento de laços, o bem-estar emocional, a redução do estresse, o aumento da felicidade, o crescimento pessoal, o autoconhecimento, a resiliência, um ambiente de trabalho positivo, a colaboração e trabalho em equipe, a liderança eficaz, a coesão social, o engajamento cívico, o desenvolvimento espiritual, a conexão profunda, a prática de valores, a melhora da saúde física, o fortalecimento do sistema imunológico e a longevidade. Além desses benefícios, é importante entender que a cultura em que estamos inseridos também desempenha um papel relevante na formação de nossas intenções. Normas culturais e valores compartilhados moldam nossas expectativas e guiam nossos comportamentos de maneiras que muitas vezes não percebemos conscientemente. O aprendizado pessoal, derivado de nossas experiências únicas e interações, também contribui para a construção de nosso mundo interno e externo, influenciando como percebemos e nos relacionamos com os outros. De igual modo, nosso inconsciente, com seus desejos, medos e memórias reprimidas, frequentemente guia nossas ações de maneiras sutis, mas poderosas, muitas vezes fora do nosso controle consciente. Compreender esses elementos nos permite agir de maneira mais intencional, consciente e eficaz em todos os aspectos de nossas vidas.